Eu podia falar de física, eu podia falar de Simone de Beauvoir, podia falar de Sartre, né? E o existencialismo. Aliás, talvez até eu fale em Sartre e o existencialismo. E se você tiver paciência para entender como isso vai acabar culminando no cinismo, e não é esse cinismo que você está pensando do senso comum, é a escola cínica. Aliás, se eu for falar nos cínicos, eu tenho que falar um pouco de psicologia canina. E é importante falar psicologia canina, e inclusive faz parte também. Há uma ligação sutil entre a filosofia e a psicologia canina. E se não há, eu vou especular e tentar achar essa ponte entre esses dois mundos. Mas a cunha na vinheta, Zé dos Preá. Tá esperando o quê, papito? Para se inscrever no canal? Clica no pitoco de se inscrever, clica no pitoco do like, clica no badalo para receber as notificações e clique no pitoco da descrição, porque eu sempre trago uma tonha de livro e também dica de canal que eu sobre existencialismo de Sartre, assim, um pouco mais sério, para você também não levar a ferro e fogo tudo que eu falo aqui, porque eu preciso de uma licença poética para ter alguns atalhos. Bom, o que eu queria falar sobre o existencialismo de Sartre? O existencialismo de Sartre é o seguinte, cara. Sempre é colocada a liberdade, sempre houve uma luta, um antagonismo entre o que se chama predestinação para religiosos, pessoas mais religiosas, assim, tal, e determinismo no campo científico, no campo acadêmico. Que, se você for para mais profundo, você vai acabar caindo no descritivismo, que é conhecido como positivismo. Então, mas eu não vou falar sobre isso, vou resumir e vamos colocar essa dualidade determinismo ou predestinação, porque veja só que esse problema ele vale tanto para religiosos quanto para não religiosos. É uma questão da existência. Por isso, Sartre trabalha essa questão. E aí, ele faz um paradoxo, né? Ele faz um paradoxo que é do existir em total liberdade, mas não uma liberdade tamanha que não seja contingente e não esteja também ligada às condições que nos impuseram certos comportamentos. Essas condições que nos impuseram certos comportamentos, elas fazem com que a gente, por exemplo, tenha um comportamento racista, homofóbico, machista, enfim, etc. e etc. E muitas vezes se autodefenda, se autojustifique dizendo onde você viu, é porque assim, quem fala não percebe, quem sente na pele é que percebe. Você não percebeu porque você não vê o outro, você só vê você, só vê a partir de você, de fato. E empatia é a capacidade de, mesmo não podendo sentir o outro, você poder pelo menos simular o outro da sua perspectiva. Então, por exemplo, se você tem um outro que está numa condição muito inferior à sua, financeira, por exemplo, e você acha que determinada coisa é um mal para ele ou um bem para ele, ou é um ato acertado dele ou um ato errado dele, você tem que colocar no seu nível, na sua proporção, com a educação que você teve,
as oportunidades que você teve as oportunidades, por exemplo, estudou em escola particular, fez faculdade, fez pós-graduação, fez doutorado, fez isso, fez aquilo. Isso, claro que me traz condições onde, quanto mais oportunidade eu tenho, mais responsabilidade eu tenho, né? E aí, esse paradoxo do que é predeterminado e ao mesmo tempo é uma liberdade, porque no fim de tudo nós somos livres de fato. Mas há sempre essa pergunta: somos livres ou não? Sempre fica. E aí faltou no meu livro, na ironia, que eu mantenho. É uma ironia dialética e eu a mantenho. O meu livro não fica invalidado, por exemplo, aquele trecho não fica invalidado porque ele tem sua circunstancialidade. E sempre vai ter, isso é na história, né? Um especialista em Nietzsche fala uma coisa, o outro fala outra coisa. Um faz um dossiê Nietzsche, legal, inclusive eu vou até colocar o link abaixo aqui se eu encontrar. Mas no fim das contas, quem era especialista em Nietzsche, de fato? Quem teve nele? É engraçado, as pessoas se especializam em outras e rotulam as outras, então elas esquecem que há um elemento singular e essa singularidade não passou despercebida por Sartre. Não passou. Existia a singularidade do indivíduo, que é assim. Você reconhece o João, a Maria, o Pedro e tal, e fulano e tal, o Beltrano. Olha, você já vê a cara do cara, você diz, conheço, né? Não existe esse reconhecimento. Pois é. Por quê? Se somos todos semelhantes. Aí vamos entrar vamos entrar na psicologia animal. Existe também alguns estudos que mostram que entre os animais há um reconhecimento também de um indivíduo que faz parte daquela sociedade ou não. Por exemplo, entre lobos, os indivíduos fazem parte ou não daquele bando de lobos. Eles conseguem identificar os indivíduos da matilha, sabe? Reconhecer, não pela cara como a gente, mas pelo faro, provavelmente, né? Não sou especialista na área, então permita-me a lacuna da ignorância, né? Mas Sartre entendeu que há essa individualidade, essa singularidade. Essa singularidade passa pelo indivíduo, ao mesmo tempo que passa também por ele um determinismo por conta das condições que lhe foram impostas pelo meio. Só que Sartre pendeu mais para a liberdade, pareceu pender mais para a liberdade. E aí é isso que eu ponho em foco na questão da condenação a ser livre, né? Que na verdade é um trocadilho básico, né? Um paradoxo. Você pode criar um sistema lógico com isso, uma argumentação lógica e tal. Essa singularidade, no entanto, de Sartre, ela para mim, ela vai mais fundo. Ela já transcende a própria capacidade dele explicá-la. Tanto que ele não explicou. O que é essa singularidade? O que é? Ninguém explicou. Até hoje ninguém sabe o que caracteriza essa singularidade do indivíduo. Até hoje, ninguém sabe. Não tenho a menor ideia. O que faz o indivíduo indivíduo? O que faz um membro de uma matilha de lobos ser um indivíduo e reconhecer no outro indivíduo tal? Tem que ver não como um ser humano, né?
A gente tende a olhar as coisas e humanizar as coisas. E é isso que faz a ponte com a filosofia cínica, porque cínico, vem de... Eu não sei como pronuncia em grego, mas se escreve kínikos, que significa cão, cachorro. E é a filosofia mais fodástica do universo. E o que eu considero filósofo por excelência, assim, um filosofaço, Diógenes de Sinope. Um cara que soube ser escravo e escolher o seu comprador. Segundo as anedotas. Porque tudo nele são... Tudo que se conhece dele são anedotas. Sabe-se que ele foi discípulo e inclusive insistiu muito para sê-lo. E esse processo de insistência que é bem interessante e tal. Ele foi discípulo de um filósofo mais antigo, chamado Antístenes, né? Ele foi discípulo. Mas assim, ele é conhecido pelas suas tiradas e ele literalmente, e os que o seguiam depois, viam que assim, um cão é feliz na sua cachorrice. Mais simples, ele só necessita o essencial, o básico, e é pleno e é suficiente. Onde é que eu estava mesmo? Sim, existe uma anedota, né? Outra anedota de que ele viu o menino bebendo água com a mão e uma das poucas coisas que ele tinha, ele tinha um tonel onde ele dormia, uma espécie de tonel, de vaso, sei lá, gigante onde ele dormia. Ele tinha uma lâmpada que ele acendia, andava pela rua acesa procurando homens honestos, isso, pura ironia. E aí ele tinha essa cumbuquinha de água, sei lá. E ele largou a cumbuquinha, disse, não preciso mais dela. Já que o menino consegue viver sem ela, eu também consigo viver sem ela. Então ele provou para si mesmo que... Enfim, há muitas anedotas sobre ele. Mas eu não vou falar sobre a psicologia canina, senão vai deixar o negócio muito longo. Porque isso tem uma relação com a psicologia canina. Psicologia canina. A gente hoje, por exemplo, o mundo pet é muito engraçado. A gente não tem a menor noção de se o cachorro é feliz dessa forma. A gente bota roupinha, bota ele no braço. Você vê o cachorro, por exemplo, existe uma condição chamada depressão canina. Isso é fato, existe, né? Existe depressão canina. Quer dizer, eu nunca vi nenhuma publicação sobre depressão canina, mas eu vou assumir que existe, certo? Se assim, cientificamente falando, se eu tiver equivocado, me corrijam, se isso não é científico. Mas eu creio que seja. Eu creio que haja publicações sobre isso. Bem, psicologia canina e tal, né? Onde é que eu tava? Porra. Sim, voltando. A questão é a seguinte: depressão canina existe, certo? Mas ela existe na cidade, com os nossos canes familiares, não com os canes lupus, que são os lobos. Você não vê, eu não conheço nenhuma publicação científica de que se fale em depressão canina nos lobos, até porque eles não têm muito tempo para isso, né? Ou caça, reproduz, enfim. E nem entre cães de rua, a não ser quando a vizinhança é cruel com esses cães. Aí realmente eles são infelizes. Mas quando a vizinhança é ou indiferente, sim, basta ser indiferente que o cachorro não vai guardar rancor de você. Ou é indiferente, ou trata bem, dá petisco, essas coisas. Os cachorros são bem de rua, são bem. É bom que seja adotado, lógico. Agora o problema é fazer do cachorro uma bolsa. O
Cachorro não é bolsa. Um cachorro que fica no braço o tempo todo, a vida toda. E isso, quem sofre mais são os pequenininhos, né? Ninguém anda com um pitbull no braço. Tem que ter uma força assim um pouco maior do que o comum para poder ficar carregando um pitbull no colo. Mas enfim, aí fica lá aquele cachorrinho no colo. Lógico, muita gente pensa, a gente vê muito isso, né? Eu acho que as pessoas realmente acreditam que o cachorro é feliz naquela condição e ele não é. Não é natural para ele. O natural para ele é andar, é caminhar. Ele caminha. Inclusive, ele caminha tão cedo, muito pouco tempo depois de nascer, ele já caminha, diferente de nós, que a gente leva um tempão, né? A começar a dar os primeiros passos, o cachorro, ele já começa rápido. Por isso, porque ele foi feito para caminhar. Sabe, o cachorro, ele não, ele anda, ele tem as patas dele, não precisa ser carregado, salvo em situações de, enfim, de veterinário, né, que você precisa quando é necessário, mas assim, não como enfeite. A psicologia canina, inclusive, e a maioria dos adestradores que eu conheci, não aconselho esse hábito. Pelo contrário, o cachorro tem que fazer atividade física, assim como os humanos. Atividade física, andar, correr, até porque a gente ainda tem a opção de atividade intelectual. Mas você não vai ver um cachorro com atividade intelectual, um cachorro lendo Shakespeare. Então, se você não dá uma atividade ao cachorro, ele vai ficar o tempo todo só dormindo. Entendeu? Ele não vai ler Shakespeare, não vai ler nem quadrinhos, nem ver televisão. Ele não vê televisão, não. Você pensa que ele está assistindo, ele não está, não. Ele está distraído com os barulhos. Não sabe o que é aquilo, fica ouvindo. Mas ele não está assistindo televisão, não. Ele não sabe nada do que está acontecendo ali. Pois é, os cínicos originais, né? A filosofia parece que entendia isso, né? E que o ser humano também precisa de pelo menos, muito menos do que tenta querer precisar, ou aparentar precisar, ou mostrar para os outros que precisa. Não, precisa bem menos. E aí, a tela final vai ficar rodando, como sempre. Eu não sei se vou botar barulho, aceleração, se vai ter efeito especial. Eu não sei se não vai ter efeito especial. Caso não tenha efeito especial, já vou deixando de lado a coisa aqui, porque aparece a tela, aparece veja esse vídeo, né? Legal. Eu não sei nem o que eu vou botar aqui do lado, mas já tá aqui. Não sei se tem 2 ou se tem 1, mas tá aqui. Pois é.